Bom dia, irmãos. Não pudemos estar com os irmãos no domingo passado, porque estivemos participando de um culto de celebração de aniversário de uma comunidade que nós fizemos parte durante mais da metade da vida cristã que eu tenho, foi junto a essa comunidade. Então, todo mês de setembro é mês de aniversário dessa comunidade e eles fizeram questão de nos convidar e eu fiz questão de estar com eles por toda a história que nós temos ali. Foi ali que eu, na verdade, acabei conhecendo Jesus e passei uma boa parte da minha vida, me casei ali. Nossos filhos nasceram, nós éramos membros de lá. Depois passamos 5 anos fora, em outra igreja, em outras igrejas. E depois de 5 anos voltamos para lá, agora como pastores, e eu e a Beth, e ficamos ali durante mais 10 anos pastoreando aquela igreja. Por isso estávamos lá no domingo passado. Eles mudaram este ano, né? O culto que era sempre à noite passou para de manhã, neste ano. E aí a gente teve que nos ausentar, né? Tivemos que nos ausentar aqui. Mas assim como nós fomos abençoados lá, sabemos que os irmãos foram muito abençoados aqui também. E louvamos a Deus por isso. As pessoas que me ouvem com uma certa regularidade perguntam se eu não acredito na religião. Eu geralmente, nas minhas palavras, faço algumas críticas à religião, eu procuro usar a palavra religiosismo. Mas, infelizmente, nem sempre eu consigo comunicar aquilo que eu penso a respeito do assunto de uma forma clara. Não tenho, assim, talvez tanta habilidade para comunicar da forma como eu gostaria. E o que eu critico, na verdade, com certa veemência até, não é a religião em si, mas sim um sistema religioso desprovido de autenticação da verdade, que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, eu entendo que a religião, ela deve ser a forma, a maneira prática que nós desenvolvemos ou apresentamos a nossa espiritualidade. E eu acho que às vezes as pessoas confundem a religião com espiritualidade. A espiritualidade é, vamos dizer, o conteúdo, né? É o vinho. A religião seria o odre, né? O recipiente que recebe o vinho. Então, às vezes, eu acho que existe uma certa confusão. A religião, na verdade, deve revelar o nosso entendimento sobre a postura adequada que o Senhor espera dos seus filhos. Nossa prática deve mostrar esse entendimento dessa postura, dessa forma, dessa maneira de viver. Portanto, para mim, religião poderia ser definida como um conjunto de ações em que uma pessoa revela a quem ou a que ela está ligada. Então, a prática, nossa vida, deve revelar a quem ou a quem, ou a quem ou a que. Nem sempre é a uma pessoa, né? Às vezes é a um conjunto de ideias que a pessoa está ligada. Então, quando dizemos que nossa religião é o cristianismo, eu penso que nossas ações devem revelar nossa ligação com Jesus, com o Cristo, né? De quem nós dizemos somos seguidores. Então, a prática deve revelar Jesus. É nesse sentido que nem sempre a coisa acontece da maneira como deveria. E há um texto na Bíblia em que o autor encoraja os leitores, e no caso aqui os ouvintes, a viverem o que ele chama de a verdadeira religião. Eu estava pensando, refletindo sobre isso, e fiquei pensando o que a Bíblia fala sobre o assunto. Aí lembrei desse texto, estava pensando, refletindo sobre ele. Tem um texto na Bíblia, então, que fala da verdadeira religião. Eu queria convidar você, então, para abrir sua Bíblia comigo, em Tiago, no capítulo 1, capítulo 1, versículos 26 e 27. São apenas 2 versículos e que tem muita informação para nós entendermos
o que é essa verdadeira religião? Tiago 1, 26 e 27. Que diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, eu parto do seguinte pressuposto: se existe a verdadeira religião, certamente existe a falsa religião. E se Tiago está falando aqui, está apontando para uma prática que revela a verdadeira religião, é essa que nós devemos observar, prestar atenção ao que ele está dizendo e procurar nortear a nossa vida nesses princípios, para que a nossa prática religiosa seja de acordo com as verdades bíblicas. Então, eu olhando para esse texto, pensei que esse texto nos dá alguns sinais da verdadeira religião. É claro que a gente precisaria talvez mergulhar muito mais do que o tempo que nos cabe aqui, para entender até alguns aspectos mais profundos. Mas aqui eu acho que tem alguns sinais, pelo menos uns sinais nós podemos retirar do texto para nossa avaliação, reflexão e prática também. Então vamos a eles. O primeiro sinal que o texto apresenta é sobre o domínio da língua. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se. E é interessante observar que a palavra é refrear, né? Eu estava observando o que significa essa palavra, e a palavra no original, e está bem traduzida para a nossa língua, né? Dando a ideia de que é aquele equipamento que se coloca na boca dos cavalos, para controlar os cavalos, para que eles vão para onde a gente quer. Então, quem é do interior aí, ou quem gosta, né, da prática, né, do hipismo, ou de cavalgar, sabe bem do que a gente está falando, ou do que o texto está dizendo, né? É aquele ferro que vai na boca do cavalo, tem a rédea, e ali é que você controla aí para parar, para andar, para direita, esquerda, enfim. Refrear, conduzir, controlar, dominar. Esse é o propósito de usar esse equipamento. Então, isso quer dizer que, naturalmente, nossa tendência é falar sem controle ou domínio. Essa é a nossa tendência natural. Né? É falar. Sem muita reflexão, sem parar para pensar. Alguém já disse que existem alguns tipos de pessoas. Né? Tem aquelas que sentem, têm a impressão das coisas, pensam e aí falam. Tem aquelas pessoas que sentem e falam. E tem aquelas pessoas que falam. Então, seja lá como for, todos nós precisamos prestar atenção a isso, né? Nossas palavras, elas devem ser dominadas, controladas. Alguns textos bíblicos que falam sobre essa nossa tendência, né? Então nós precisamos intencionalmente, decididamente, controlar, dominar essa nossa tendência de falar normalmente descontroladamente. Salmo 34, ele faz uma pergunta. Ele pergunta: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? E ele mesmo responde: então guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É o Salmo 34, versículos 12 e 13. Pensando nesse assunto de controle, de domínio, e outros textos que Tiago vai tratar ainda no seu livro, um grande problema que nós enfrentamos é que existe um grande número de, vamos chamar de santos fofoqueiros, né? E santas faladeiras também. Essa história de que é só mulher que é fofoqueira não é verdade, viu, gente? Tem muitos homens fofoqueiros também.
esse pecado não é privilégio só de masculino ou feminino, né? Tanto faz, homens e mulheres precisam aprender a lidar com esse assunto. E eu não sei quantos conhecem, tem uma música que eu lembrei quando estava refletindo sobre esse assunto. Aí lembrei de uma música que eu ouvi mais os Arautos do Rei cantando. Arautos do Rei, um quarteto, né, um conjunto masculino, que é o nome da música Domingueiro, ou Domingueiro. E o refrão é esse, né? Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo não. E uma das estrofes diz assim, eu não sei, aqui não tem nenhuma Henriqueta não, né? É o que está na letra da música, tá, gente? Não fui eu que inventei. A música diz assim, Henriqueta Leal, ou melhor, Henriqueta Moraes é a tal. Sempre fala que é crente leal. Linguaruda proverbial, domingueira ela é sim. Ele vai falando uma série de coisas na música sobre o comportamento que só é religioso, né, daquele dia, daquele... E aí ele fala desse tipo de comportamento. Eu não sei por que ele colocou esse nome. Talvez o autor conheça alguém exatamente com esse nome. Mas dá a ideia de um comportamento num determinado dia da semana e outro completamente fora do padrão nos outros dias da semana. No Salmo 15, Davi faz uma pergunta, né? Como se estivesse fazendo essa pergunta para Deus. Ele pergunta, quem habitará no teu santo monte? É o versículo 1 do Salmo 15. E ele vai dando algumas respostas. E dentre elas está, aquele que não usa a língua para difamar. Quem que tem acesso à presença de Deus? Seria uma outra, né, parafraseando o Davi aqui. Quem tem acesso à presença de Deus? Quem que se relaciona com Deus? Aquele, dentre outras coisas, aquele que não usa a sua língua para difamar. Ele fala de integridade, né, de caráter. E uma das coisas é, não usa a sua língua para difamar. É interessante notar que no Antigo Testamento, o termo hebraico que é traduzido para nós, palavra, significa bem mais do que um som articulado. O judeu entendia que uma pessoa é o que ela fala. Para o judeu, o que nós falamos, a forma como nós falamos, define ou mostra quem nós somos. Ou seja, para o judeu, o caráter de uma pessoa fica explícito em suas palavras. Então, à medida que conhece a pessoa, fala com a pessoa, ouve a pessoa, ele vai criando a ideia a respeito de quem é essa pessoa que está falando. Portanto, a verdadeira religião nos leva a expressar o cristianismo que não aumenta, não difama, não sente prazer em passar para frente as notícias desagradáveis, especialmente notícias desagradáveis a respeito de alguém conhecido, nem naquela santa intenção de, é só para orar por ele, viu, irmão? Eu estava uma vez numa reunião em que saiu a notícia, né, foi divulgada, todo mundo já estava sabendo da situação que o pastor Caio Fábio estava enfrentando na época que surgiu a notícia do adultério, da situação que ele viveu. E eu estava num grupo de pessoas consideradas pessoas até num certo nível de referência até para muita gente no meio evangélico. E eu ouvi de uma das pessoas alguém dizer assim, bom, antes ele do que eu. Eu posso até pensar isso, né? Não deveria, mas posso até pensar. Mas dizer isso revela caráter. Está mostrando alguma coisa de quem eu sou. Né? Então, refrear, dominar, controlar a sua língua. Em outros momentos, Tiago ainda vai falar mais a respeito disso. E ele diz, como é que pode
da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. E ele diz assim, muitas vezes são nossas palavras. Às vezes a gente se reúne no domingo, canta, louva, adora, fala tanta coisa bonita para o Senhor, mas sai daqui, está ali falando mal de alguém, está ali expressando palavras ruins para outra pessoa, não controla, especialmente não controla a língua. Então a religião verdadeira, segundo o texto, diz isso. A pessoa que pratica, que exerce, que vive a religião verdadeira, controla bem a sua língua, controla bem suas palavras. Eu e a Beth fizemos parte de um grupo de pastoreio de pastores, e nós tínhamos no nosso grupo pastor Mitsu e pastora Shizui, que foram pastores aqui nessa igreja, e nós estávamos conhecendo-os, né? Nós ainda não tínhamos muita amizade, era logo no início, e a gente tinha um grupo onde somente eles não eram Nikkeis, né? E a gente ficava reparando neles. Todo mundo falava, até pelos cotovelos, né? E todo mundo falava sobre um assunto e falava até muita coisa que não devia, mas enfim, e a gente prestava atenção neles. Eles falavam em certos momentos, principalmente a Shizui. Ela demorava para falar, falava pouco, e eu comentava com a Beth, mas quando falava, era muito importante, era muita sabedoria que vinha dali. E a gente absorveu muito disso. Depois nós, mais tarde, dissemos isso para eles, né, para ela principalmente. Esse tipo de controle, eu não sei exatamente como que ela lida com isso, mas nós aprendemos com eles, na verdade, né, tanto com ela quanto com o Mitsu. Presta atenção, reflete, pensa, olha o que é que você vai falar, para quem você vai falar, o que você vai falar. Então, esse domínio, esse controle da língua, das palavras, para que a gente não venha a ferir, né, desse nosso posicionamento de relacionamento com Deus. Em Efésios está dito que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que traga edificação para os que ouvem. Então, olha, se a gente não prestar atenção, não refletir, não parar para pensar, dificilmente vai trazer edificação. Talvez num grupo onde a gente esteja com outras pessoas, não seja tão difícil. Talvez a gente consiga controlar um pouco melhor, mas e lá em casa? E quando é marido e mulher? E quando tem algum conflito para resolver? Né? Quando a coisa está, o emocional está pegando fogo. Também nessa hora. É domínio, é controle. É lógico que isso é uma disciplina, não é? A gente tem que praticar. E à medida que vamos praticando, vamos adquirindo mais habilidade. Numa dinâmica que nós fazemos quando temos os encontros de casais, a gente procura levar os casais a perceber o quanto é difícil, por exemplo, você parar para ouvir o que o outro está dizendo. Porque quando o outro começa a falar alguma coisa, especialmente que a gente não gosta, qual é a nossa tendência? Já começa a falar no meio, nem espera o outro acabar de falar. Controle, domínio, controlar. E Tiago está dizendo, isso é religião verdadeira. Controlar-se com relação àquilo que nós falamos. Bom, como eu disse, o assunto é muito vasto e não dá para a gente refletir em tudo que tem a ver com isso, mas eu acho muito interessante que uma das manifestações do Espírito, ou da descida, ou da presença do Espírito derramado sobre as pessoas, foi o controle da língua. Começaram a falar numa língua que eles não conheciam. Não é interessante como que o Espírito Santo age e a pessoa que é cheia do Espírito fala segundo a direção do Espírito? Controle do Espírito. E assim por diante. Então é só para a gente parar para pensar e começar a refletir o quanto que eu controlo minhas palavras. O quanto que eu
tenho domínio sobre as palavras que eu falo, o quanto que eu reflito a respeito das palavras e o quanto que elas trazem edificação ou abençoam as pessoas que estão me ouvindo. O segundo sinal apresentado pelo texto da verdadeira religião é cuidar das pessoas que estão sofrendo necessidade. O texto diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Cuidar de pessoas que estão sofrendo necessidades. O nosso cristianismo, o cristianismo que nós praticamos, especialmente aqui no Brasil, está muito influenciado por uma conceituação de Agostinho, um teólogo, né, pensador, um escritor, um formador de opinião chamado Agostinho. Ele baseou toda uma teologia em que diz que o espiritual está acima do material. A teologia católica é bem baseada nas questões agostinianas. E nós recebemos muito dessa influência de Agostinho. E o perigo dessa conceituação é que acaba considerando tudo que é material como sendo indigno. E nós criamos um tipo de vida dupla, onde temos um tipo de vida que olha para o espiritual, e ali a gente tem que ser santo, tem que ser certinho, tem que ser bonzinho, legalzinho, e olha para o material e diz, não, isso é ruim mesmo. Né? Tudo que é matéria é ruim e não tem jeito. Tem que ser sacrificado, tem que sofrer para que o espiritual prevaleça. Então, é uma teologia, é uma influência teológica que a gente sofre. Por exemplo, Agostinho, quando ia fazer as suas refeições diárias, ele costumava dizer, está na hora de alimentar o animal. Alguns outros pais da igreja, um pouco antes da época de Agostinho, que provavelmente sejam as pessoas em quem Agostinho se apegou, achavam, por exemplo, que a atração sexual, prática sexual, era pecaminoso, não importando se é dentro do contexto de casamento ou não. E alguns chegaram ao cúmulo, ao absurdo de castrar-se, para que não tivesse a prática sexual, porque isso seria pecado ou pecaminoso. E é daí que vem, inclusive, uma explicação teológica de que o pecado de Eva, especialmente lá no jardim, teria sido relação sexual com a serpente. Então, para reforçar, para dar a ideia de que tudo que é material, tudo que é físico é pecaminoso. E muita gente, então, bem intencionada, acaba caindo no erro de valorizar apenas a alma da pessoa, ou o espírito da pessoa, esquecendo que ela também é corpo, é físico, é material. E há aqueles que dizem que os evangélicos cuidam da alma. E se a pessoa quiser cuidar do material, que vá procurar os espíritas. Eu já ouvi pessoas dizendo exatamente assim. Olha, aqui na igreja a gente cuida da sua alma, vai te garantir a salvação. Se você quer coisas materiais, vai procurar os espíritas. Eles é que resolvem esse problema. Vai lá, resolve o problema material, depois volta aqui que a gente leva você à salvação. Isso leva, então, a um comportamento religioso que, diante de uma pessoa faminta e que esteja passando frio, a pessoa vai dizer assim, bom, olha, eu vou orar por você para que Deus mate a sua fome. Ou eu vou orar por você para que Deus dê roupa para você. E ainda termina dizendo, que Deus te abençoe, vá em paz. E o que o texto está nos ensinando é que o verdadeiro cristianismo olha para as necessidades reais da pessoa e leva em conta. E procura trazer solução para aquela necessidade. Alguns acham que quando fala aqui de olhar para as viúvas e os órfãos, é fazer visitas. Claro que fazer visitas é importante. Agora é fazer visita para resolver o problema. Não é só para ir lá visitar e orar pela pessoa. É também perguntar, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Em que eu posso te ajudar? Em que nós podemos ajudar? Quais são suas necessidades?
Quais dificuldades você está passando? O cristianismo não é uma religião mística e apenas contemplativa. O cristianismo é uma religião prática, que manifesta simpatia e solidariedade àqueles que sofrem, àqueles que são necessitados. O cristianismo promove a solução das dificuldades que a pessoa está vivendo, ou pelo menos parte dela, de acordo com a sua necessidade. O cristianismo precisa sair especialmente o cristianismo evangélico, né, de uma situação de estaticismo, quer dizer, é uma coisa estática, parada, e perceber que as pessoas têm necessidades materiais reais. Em Lucas capítulo 10, de 25 a 37, Jesus conta a parábola do bom samaritano para ilustrar, ou para responder à pergunta de um estudioso da lei, que pergunta para ele: quem é o meu próximo? Quem é o próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E você lendo essa parábola, você percebe que Jesus fala de atendimento de necessidades. Ali não fala nada de cuidar da alma ou do espírito, porque a necessidade da pessoa ali era de ser tratada em suas necessidades básicas, porque ela tinha sido assaltada e tinha sido machucada e tinham levado tudo que ela tinha, inclusive suas roupas. Então aquela pessoa precisava ser curada nas suas chagas, nas suas feridas. Precisava de alimento, precisava dormir. Então, tudo isso é mostrado na parábola, em que os religiosos passaram e ficaram de longe. E Jesus fala: o bom samaritano, ele passou, né, ou o samaritano passou e atendeu às necessidades. E aí, no final da parábola, Jesus pergunta para aquele que o interrogou, né? Quem que você acha que é o próximo nessa história? E ele diz: aquele que teve compaixão. Então, é isso aí. É parar de ficar só olhando e contemplando as necessidades e fazer, agir, resolver a situação das pessoas. Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, diz que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e curando as pessoas. Ora, curar é uma necessidade básica, né? Saúde, Jesus curou. A Bíblia fala de Jesus multiplicando pães porque as pessoas estavam com fome. Jesus é o nosso modelo. Nós dizemos que somos cristãos. Então nós precisamos atender às necessidades das pessoas. E não simplesmente orar por elas. Hoje fala-se muito de um tal missão integral, evangelho integral. E eu estava lendo alguma coisa a respeito e alguns estavam comentando, dizendo assim: olha, mas se é evangelho já é integral. É interessante isso, né? Não é integral na prática. A teoria, o conceito, os princípios são, mas na prática não é. Então, de repente, a gente precisa mesmo de alguma coisa que nos ajude a perceber. E hoje está muito articulada essa coisa do evangelho integral, da missão integral. E muita gente está falando isso, né? Da igreja se envolvendo mais com as questões sociais. Porque o cristianismo é isso. É suprir necessidades das pessoas. A gente aprende muito, né, ao longo da vida. Uma vez, quando éramos pastores nessa comunidade, onde nós estivemos domingo passado, recebemos uma equipe de Jocum para fazer o período prático da ETED. São 3 meses de teórico e 2 meses praticamente de prático. E recebemos uma equipe para estar conosco por 1 mês. E num domingo, pela manhã, saímos, fomos a uma praça próximo, nas proximidades da igreja, para fazer o evangelismo de rua. Então montamos todo o equipamento, então teve toda aquela apresentação, e depois da apresentação o contato pessoal, as conversas e tal, e legal. Voltando para a igreja, no caminho para o almoço, eu vinha conversando com alguém da igreja, e dizendo: puxa, parece que não dá muito resultado, né? A gente faz todo um trabalho, tem que levar equipamento, desmonta equipamento e tanta coisa. Parece que isso não dá tanto resultado. Vinha conversando pelo caminho, meio frustrado com a falta de resultados no meu entendimento.
E fomos para a igreja, chegamos lá e o pessoal vinha acompanhando, né? Vinha aos grupos, voltando para a igreja. Íamos ter um almoço, e o almoço já estava pronto. Aí nos sentamos para o almoço e faltava alguém chegar. No caminho, quando estávamos chegando mais ou menos próximos à igreja, uns 500 metros antes da igreja, passamos por uma moça, não dava para ver se era moça, era uma mulher que estava deitada na calçada. Como a gente vê tantos por aí, né? O embriagado, deitado na calçada. E a gente passou por aquela moça e quase nem reparou. Só deu para ver que só reparou porque estava na calçada, a gente teve que sair da calçada e ir para a rua para passar. E fomos para a igreja. E ficamos lá aguardando um restante do pessoal que não tinha chegado para o almoço. E eles demoraram um bocado, quase 1 hora, do horário que estava marcado. Quando eles chegaram, tomaram uma bronca, né? Todo mundo aqui esperando vocês para almoçar, onde é que vocês estavam? E aí eles disseram, é que quando a gente estava vindo para cá, no meio da calçada tinha uma moça, e a gente parou para conversar com ela. E aquela moça é usuária de crack, e ela está jurada de morte pelo traficante, e ela passou a noite toda usando o crack porque está com medo. Ela foi mulher do traficante e hoje está jurada de morte. E foi falando lá um monte de coisa. Puxa, que terrível, né? Mas vamos almoçar? Vamos almoçar. E aí eles disseram, olha, a gente não tinha como pegar a autorização de vocês, mas a gente convidou essa moça para vir almoçar aqui com a gente. Tem algum problema? Aí eu disse, claro que não. Mas cadê ela? Não, ela não ficou de resolver se ela vem ou não. Ela não ficou muito animada para vir, não. Coisa de crente, esse negócio, ela não ficou muito animada, não. Mas, bom, passado meia hora, a gente estava almoçando, ela chegou. Toda suja, muito magra, e chegou naquela condição, com a roupa toda rasgada. E aí, logo ela foi atendida, eles correram e já procuraram um lugar para ela comer. Antes deram a condição dela tomar um banho, até roupa arrumaram para ela. Aí ela sentou, almoçou e dormiu mais um pouco. Depois que ela acordou, aí eles me chamaram para conversarmos com ela. Para encurtar a história, que é um pouco longa, essa moça era filha de uma das famílias mais tradicionais de São Bernardo do Campo. A família era dona de uma grande transportadora na cidade e estava sumida há mais de 2 anos, ninguém sabia dela. Os pais morreram num acidente de carro e só ela ficou da família. E ela ficou desnorteada por conta disso e acabou se envolvendo nessa situação toda. Mais tarde, depois, antes do culto, a família foi até lá, os tios chegaram até lá, aí pudemos conversar com eles e no final essa moça foi encaminhada para um centro de recuperação. Aceitou Jesus como Salvador e foi encaminhada para o centro de recuperação. Só para contar uma experiência sobre isso. Eu fiquei muito chocado com aquilo. Chocado com a minha falta de cristianismo. Quantas pessoas a gente não passa por aí e encontra pelo caminho e não demonstra a nossa religiosidade boa, real, verdadeira, né? Eu não tenho a tendência a dar dinheiro para as pessoas, seja no semáforo, seja na minha casa, eu não dou dinheiro e tenho minhas razões para isso. Realmente não concordo com essa coisa de ficar dando dinheiro. Mas, na medida do possível, procuro oferecer alguma coisa para a pessoa. Uma vez estava em casa, sábado à tarde, eram umas 3 horas da tarde. Cheguei tarde, estava para a rua, cheguei em casa 3 horas da tarde e ia almoçar. Quando tocou a campainha, eram uns rapazes vendendo pacote de saco de lixo. O senhor não quer comprar saco de lixo? É para ajudar a uma instituição. Aí eu cheguei e comecei a conversar com ele. Que instituição? É um centro de recuperação de drogados que tem em tal lugar. Aí eu comecei a conversar com ele. Por que você está vendendo saco de lixo para essa instituição? Porque eu estou me recuperando lá. E aí começamos a conversar, eram 3 horas da tarde, eles estavam desde as 8 da manhã vendendo aquele saco de lixo. Acho que era um pacote por R$1. E eu disse para ele,
olha, vocês já almoçaram? Estava ele e um outro rapaz do outro lado da rua. Ele disse, não, a gente só pode almoçar depois que a gente for embora. E a gente não vai embora enquanto não vender isso. E eu disse, bom, eu estava me sentando para almoçar. Vocês querem almoçar comigo? Aí eles disseram, sério? Sério? A gente está morrendo de fome. Eu falei, olha, não sei se a comida vai dar para todo mundo, mas vamos lá. Bota mais água no feijão. Aí eles entraram e almoçaram, a gente conversou e contaram um pouco da história deles. E eu não dei dinheiro, mas eles almoçaram. Foram continuar a venda deles de barriga cheia. Estavam no processo de recuperação, eram ex-drogados. Então, eu acho que a gente pode ter ações como essas, que a gente não vai resolver o problema do mundo, mas acho que tem algumas pessoas a quem a gente pode atender e mostrar o lado cristão que nós temos. Então, geralmente não damos comida. Agora a gente ficou sabendo que não damos dinheiro. Agora ficamos sabendo que não deve dar alimento cru, porque as pessoas pegam o alimento e vão no bar trocar por pinga ou por outras coisas, né? Pega lá um pacote de feijão, vai no bar e troca por uma dose de cachaça. Então, agora a gente está fazendo o seguinte, você está com fome, tem aqui o feijão cozido. O arroz feito, pão ou qualquer coisa assim. Enfim. O cristianismo se expressa através de ações sociais. A prática de suprir a necessidade da pessoa. Eu vou dizer para ela, Jesus é o Salvador, Ele ama você. E está aqui o pão, está aqui a comida, está aqui a roupa, está aqui a sua necessidade sendo suprida. E certamente eu creio que os irmãos vão ter suas experiências também, mas é isso que o texto está dizendo para nós, suprir as necessidades das pessoas. No caso de Tiago, da igreja da sua época, as pessoas mais necessitadas eram viúvas, órfãos, eram pessoas que não tinham ninguém que cuidasse deles ou cuidasse delas. Então, refrear a língua ou cuidar da língua, dominar a língua e cuidar das pessoas necessitadas. Um terceiro sinal que o texto nos mostra da religião verdadeira é a pessoa não se deixar contaminar pela corrupção do mundo. O texto diz cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Mundo aqui significa sistema de valores fora dos padrões de Deus e organizado contra Deus. Está fora do padrão, e não apenas fora do padrão, mas também contra Deus. Trabalha contra tudo aquilo que são os princípios de Deus, certamente tendo por trás a ação do diabo. Tiago toma o cuidado de esclarecer que, embora a religião seja horizontal, ou ela se demonstre no horizontal, no relacionamento com as pessoas, contemplando especialmente necessidades das pessoas e a forma como falamos com elas, ela não é completa se não entendermos que há uma dimensão vertical. Quer dizer, existe relacionamento com Deus e ele precisa ser muito bem cuidado, muito bem tratado. E o que ele está dizendo aqui, acho que é o nosso grande desafio, né? É o desafio que nós temos como cristãos, como filhos de Deus. É o de estar no mundo, mas não permitir que o mundo esteja em nós. Fazer parte dessa sociedade, estar inserido na sociedade, não é ser um alienado, mas não permitir que essas ideias, esses conceitos, esses valores tomem forma em nós. E nós não podemos estar iludidos, pois o mundo tem como objetivo destruir tudo que tem a ver com Deus. Não existe uma forma de conciliar as duas coisas. 2 João capítulo 2, versículos 15 e 17, diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não tem jeito de conciliar. Não dá para a gente juntar as duas coisas, ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. As coisas são chocantes, né? Elas se chocam. Quem ama o mundo está está se deixando seduzir pelo que vê, segundo o texto de 2 João 2, 15 a 17, pelo que vê e pela ostentação de bens.
Na NVI, ele diz isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, né? E a ostentação de bens. Esse amor pelo mundo traz esse tipo de comportamento. Não é verdadeira a religião que dissocia bondade de santidade. Então, a prática social deve ser precedida por uma relação com Deus verdadeira, autêntica, que nos leva a cada dia a não nos permitir ser contaminados com o sistema mundano. Santidade não é uma manifestação fisionômica ou uma apresentação de semblante adocicado. Tem muita gente que acha que santidade é um estado onde minha fisionomia, né? Eu estava conversando com alguém um dia desses aí que estava falando que durante um bom tempo da sua vida achava que dar risada era pecado, era falta de santidade. Verdade. Então, o seu semblante tinha que ser santo. Dar risada não é santo, então. Santidade não é essa manifestação fisionômica. Santidade é uma atitude que nós temos para com Deus e que se reflete nos nossos relacionamentos. Ela vai ser percebida, ela vai ser vista, mas não é dessa forma. É muito mais na forma como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos com as pessoas. Portanto, guardar-se do mundo significa decidir diariamente não se deixar levar pelos apelos carnais que encharcam a nossa sociedade. Uns 2 domingos atrás a gente falou um pouco disso, né? Dessa doença do secularismo que é forte, que está aí, e é um vírus terrível. E que está contaminando as pessoas, né? Contaminando a igreja, né? Permitindo que o sistema que controle, que domine a nossa vida. Portanto, existe uma verdadeira religião. Existe a falsa e a gente deve combater. Eu me levanto como um combatente dessa falsa religiosidade, mas existe uma verdadeira. E ela leva em conta saber dominar, saber controlar a língua ou as nossas palavras, atender às necessidades das pessoas que estão sofrendo e não se contaminar com o mundo ou com a corrupção que existe no mundo. Porque esse negócio de principalmente atender às necessidades das pessoas pode nos corromper. Tem muita gente que começa muito bem nas ações sociais, muitos cristãos, que por amor mesmo, por dedicação, vão lá e cuidam das pessoas, criam as instituições e ajudam tanta gente. Mas se não mantiver uma relação íntegra com Deus de santidade, essa pessoa acaba se corrompendo, acaba achando que ela é a promotora do bem sobre a vida das pessoas. E acaba se ostentando, né? Ou ostentando suas ações boas. E a gente conhece tanta gente boa que começou muito bem, chegou até uma condição política, né? E depois se deixou corromper, se deixou levar. E hoje, né, está corrompido. Então, santidade é fundamental para manter essa condição de refrear a língua e também de atender às necessidades das pessoas. Aqui tem alguns sinais da verdadeira religião. Como eu disse, talvez a gente tenha que pesquisar um bocado ainda para entender outros. Mas acho que esses 3 dão algum norte para nós, da forma como nós devemos viver e praticar nosso cristianismo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por nos ajudar a entender alguns aspectos da nossa vida cristã. Obrigado porque nós temos os conceitos, os princípios, os valores, mas também nós temos os modelos. Especialmente temos um modelo que é Jesus. Então, ajuda a nós, Igreja do Senhor, os filhos do Senhor, povo do Senhor,
que está aqui com o propósito que é manifestar as maravilhas do Senhor neste mundo. Ajuda-nos a viver a verdadeira religião, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, Yuzuru.